Queridos alunos, que saudade eu estou de vocês, tá bem? Desejar dar um bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver vendo essa gravação, quero saudar vocês e mandar um abraço todo especial nesse momento de quarentena que estamos vivendo, que vocês possam estar bem. Ou que saudade de poder estar aí na aula presencial junto com vocês, para que pudéssemos de algum modo interagir, aprender, matar saudade. E vocês que não são apenas alunos do IE+, aqui em Olinda, não são apenas alunos, são meus amigos, são a família que Deus me deu, e vocês sabem disso. Mas nesse momento é momento de se cuidar, é momento de estar em casa, somente aqueles que de fato não podem, vamos trabalhar, mas logo, logo estaremos de volta. Notem a importância de estudar, na verdade. Quando voltarmos, temos que voltar com tudo, porque mais do que nunca a qualificação agora ficou importantíssima, eu diria até vital, questão de sobrevivência no mercado depois dessa pandemia. Então vamos estudar, nos qualificar e estarmos prontos para os novos desafios. Da mesma forma que sim, foi uma coisa difícil, negativa que surgiu, mas não tenha dúvida que na crise também surgem oportunidades. Alguns ficarão na beira do caminho, outros acharão oportunidades para crescer até em meio à crise. Que Deus abençoe vocês e que possamos hoje começar a nossa aula, né? Vamos para o que interessa. Nós queremos mandar uma saudação toda especial, um abraço todo especial para a nossa professora Natália, né? Que ela não pôde gravar essa semana com problemas em relação à sua família, e nós compreendemos perfeitamente, mas só assim eu matava a saudade de vocês, tá? Vamos lá, gente. Desde já, pessoal, nós queremos trazer um assunto muito importante em gestão de pessoas. E esse assunto é um assunto que norteia, né, de algum modo, a gestão de pessoas. São 4 vertentes, 4 tópicos, que todo aquele que trabalha com liderança, todo aquele que trabalha com gestão, todo aquele que trabalha, de algum modo, com responsabilidade de liderança, ele deve ter na sua vida. Então, quero que vocês prestem muita atenção, tá bom, pessoal? E que possamos, de algum modo, guardar esse ensino de hoje, complementar dos ensinos que já foram ministrados anteriormente. Logo, logo, se liguem, nós estaremos fazendo uma avaliação com vocês. Vamos criar aqui uma metodologia para fazer isso. Notem que o nosso curso, e mais, não tem deixado, de algum modo, desprovido vocês da aula, do EAD, né? Nós tivemos essa iniciativa. Quero parabenizar o Erenilson, nosso companheiro, que também trabalha no Grupo Gestor, que tem feito um trabalho maravilhoso aí nos bastidores para que você tenha acesso a esse conteúdo de qualidade e que você também possa desfrutar na sua casa, no conforto do seu lar, qualidade de ensino e excelência. Beleza, gente? Vamos começar. Meus queridos, sabe, eu quando estava pesquisando para poder ministrar essa aula, eu notei que existe pelo menos uma convergência natural da maioria dos líderes hoje, dos renomados líderes que trabalham com gestão de pessoas, em 4 pontos que todo líder tem que ter para poder ter uma liderança com sucesso, com eficácia. E hoje nós vamos tratar de 4. O primeiro ponto, pessoal, é um ponto que muitas pessoas já conversaram comigo e dizem: olha, professor, é muito ruim. Olha, Everton, é muito ruim quando você está numa empresa e você não enxerga perspectiva de crescimento. Seja em qualquer área que você estiver,
todos naturalmente desejam, ou pelo menos deveriam desejar, crescer. Então, o primeiro tópico que eu coloquei, pessoal, crescimento. Por que eu falo isso, gente? Tem coisa mais difícil nessa vida do que você estar num ambiente dando o seu máximo, o seu talento, o seu esforço, o seu sacrifício diário, cotidiano, e você perceber que não tem como crescer. E você perceber que não tem para onde ir. Porque você chegou, de algum modo, não é nem teto, aquela empresa não te dá, aquela relação não te dá, aquele encargo, seja lá onde for, não te permite crescer. É como se você fosse, papai gosta muito de plantas, uma planta dentro de uma caqueira que deseja crescer, mas não tem mais espaço. E isso frustra, isso cansa, isso desmotiva. E isso faz com que essa planta procure um lugar onde ela possa crescer, onde ela possa realizar o crescimento de suas raízes, folhas e etc. Então, o que eu quero dizer para cada um de vocês aqui nesse momento é que todo gestor ele deve gerar perspectiva de crescimento e oportunizar crescimento para o seu liderado. E esse crescimento faz com que você possa ter um liderado ainda mais habilidoso e capaz para exercer a sua função. Porque quando eu percebo que não tenho como crescer, a minha tendência é cair no ostracismo, no marasmo, no tédio e perder a motivação do meu trabalho. O que eu quero dizer para cada um de vocês é que crescimento é sinônimo de motivação. Eu já participei de algumas reuniões com meus antigos gestores e me recordo que havia um dos meus gestores, ele só sabia, a reunião, o tema era bater e cobrar. Nós já sabíamos previamente de que o tema, a temática da reunião seria essa, cobrança, reclamação. Mas o ser humano, ele não é feito apenas de cobrança e reclamação. Evidentemente que faz parte de um todo, mas não pode ser apenas isso. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então, gere perspectiva de crescimento no seu liderado. Tente gerar nele, tente disponibilizar a ele a possibilidade, a perspectiva de crescer. E que esse crescimento, você possa demonstrar para ele, seja um crescimento que seja conjunto. Que a sua instituição, que o seu órgão possa crescer e fazer com que esse crescimento arraste esse liderado junto com você. Vocês acreditam que, de algum modo, as pessoas que não têm a perspectiva de crescimento acabam fazendo o trabalho de todo jeito, porque eles pensam o seguinte, não tenho como crescer. É um emprego perfeito para quem é acomodado. Mas os melhores colaboradores são aqueles que desejam crescer. Claro, um crescimento honesto, claro, um crescimento salutar, não um crescimento que possa ultrapassar, passando um por cima do outro. Não estou falando disso. Estou falando de você permitir que seu colaborador cresça, meu irmão, minha amiga, meu querido, meu aluno. Me entenda isso. Entenda isso. Esse crescimento, e você precisa obter essas vagas, essas valetas de crescimento, esses espaços, nas entrelinhas da sua empresa, da sua instituição, para que ele possa crescer. E esse crescimento é um crescimento em confiança, é um crescimento monetário, sim, e um crescimento que ele possa ter a oportunidade de demonstrar seus talentos. Que ele possa ter a oportunidade de demonstrar a sua capacidade. É muito difícil ter uma relação onde você não permite que o outro cresça. Onde você não permita que o outro desenvolva. Que o outro evolua. A evolução desse colaborador. E outra coisa, no momento que você permite que ele cresça,
você naturalmente vai ter um colaborador com maior capacidade de gerar frutos, números e produção, e produtividade. E essa produtividade, números e eficácia só virá se você deixar, permitir, liberar, ter uma liberalidade de oportunidade de crescimento para o seu liderado. Tá bom, gente? Então fica esse primeiro termo. Se você deseja compactuar com o crescimento do seu colaborador, você vai gerar nele motivação para que ele trabalhe melhor. Tem coisa melhor do que você enxergar que o seu gestor libere em você essa confiança de que você cresça, de que você entra numa empresa, vendo que você tem degraus a galgar, a crescer dentro daquela instituição. Agora, quando você entra e você percebe que só tem um degrau na instituição, você vai crescer para onde? Naturalmente, aquela pessoa vai usar a empresa durante o tempo, mas a primeira oportunidade que ela tiver de trocar, de poder ir para outra instituição, de poder ir para outra oportunidade, ela vai sem pensar duas vezes. Então, pensa bem. E talvez alguém diga assim, professor, então minha empresa ela tem que ser uma empresa muito grande, porque eu preciso ter diversas vagas para aquela pessoa. Não estou falando disso. Mas você pode, aos poucos, enxergar naquela empresa a perspectiva de que a pessoa possa crescer em alguma área. Ou pelo menos crescer no salário, gradativamente. Porque sem perspectiva de crescimento, a nossa tendência é pular do barco. Ok? Fiquem atentos a isso. Porque de repente você pode perder um ótimo colaborador, um ótimo produtor de conteúdo. Você pode estar perdendo um grande talento porque você simplesmente não permitiu, você não deu chances, você não liberou a oportunidade daquela pessoa crescer. Tá bom? Segundo ponto, pessoal, nós falamos aqui sobre a questão de ser ouvido. Nós já falamos alguma coisa disso nas aulas, mas vamos acrescentar alguma coisa aqui nesse segundo ponto. Existe a necessidade daquele que trabalha com liderança ter a capacidade de ouvir. Evidentemente, nós entendemos que o ser humano ele não gosta de ouvir de forma natural. Nós, embora tenhamos dois ouvidos e uma boca, nós gostamos mais de falar do que ouvir. Porque ouvir exige concentração. Ouvir exige o sacrifício de parar da sua opinião e ponderar a opinião do outro. Ouvir significa concentrar-se no outro, abandonando um pouco você. E isso não é fácil, porque tem gente que não larga o próprio ego. Então, eu quero dizer para você que está me vendo agora, querido aluno, querida aluna, tenha a capacidade de ouvir seu colaborador. As grandes ideias, elas não vêm apenas do grupo gestor. As grandes ideias não são moldadas apenas por aqueles que encabeçam a liderança. Não. De repente, seu liderado, ele pode sim ser uma pessoa que tem grandes ideias. É evidentemente que uma graduação, um currículo, a questão de ser uma pessoa graduada, pós-graduada, um bom diploma na mão, acredita-se que, teoricamente, por essa pessoa ser uma pessoa que tem uma graduação, um conteúdo maior de vida, essa pessoa ela possa distribuir melhor as ideias e concedê-las. Mas, às vezes, as ideias estão naqueles que aprenderam na escola da vida. E essa escola da vida é uma escola muito poderosa e que não pode ser de forma alguma negada ou excluída da vida do gestor. Então, por melhor que sejam os cargos, as pessoas que estão ao seu redor, tente ouvir até aquelas pessoas que estão lá nos bastidores, aquelas pessoas que muitas vezes estão lá no cantinho. Porque, às vezes, as pessoas que estão no cantinho, às vezes as pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de falar, estão com um prisma de visão melhor do que o seu prisma de visão. Estão enxergando mais e melhor. Então, dê a oportunidade de ouvir. Custa nada, querido. Não tem essa vaidade, esse orgulho, essa prepotência, essa visão egocentrista de dizer assim, não, aqui a ideia é só minha, eu sou a águia e todo mundo aí é urubu. Não, gente, não. A visão de águia todo mundo possui. A questão é que poucos colocam elas em prática.
Entenderam isso? Então, tente formar no seu ciclo de interação com seus colaboradores. Eu sei que muitos gostam de preservar essa meio que barreira entre a liderança e o liderado, mas que essa barreira não possa ser sinal de desperdício de ideias. Que você possa, de algum modo, absorver e dar oportunidade, porque vai que cola, como diz agora os meninos nos nossos dias. Vai que essa ideia seja boa. Vai que ela está sendo produzida a chance de uma resolução de um problema monstro na minha empresa. Então, de repente, alguém... É claro que essa ideia ela vai ser ainda observada, vai ser analisada. Não estou dizendo que ela vai ser logo inclusa. Não estou dizendo isso. Mas, evidentemente que uma boa ideia ela pode surgir de lugares inóspitos, em lugares inesperados. Então, pensa nisso. Avalia bem se você é uma pessoa que gera abertura para ouvir. Porque talvez alguém tenha até a ideia, mas sente muitas vezes acuado, sente muitas vezes envergonhado de chegar lá e dizer assim, ô fulano, o que é que tu acha de fazer assim? Porque essa pessoa sente-se que sente um ambiente como uma bolha, onde o líder ele não dá oportunidade, e o liderado ele sente isso, e ao sentir ele não vai falar. Ele não vai falar porque ele sabe que se for falar com determinados líderes para dar uma ideia, o líder vai dizer assim, rapaz, quem manda aqui sou eu. Quem é você para dar pitaco na minha empresa, para dar opinião? Ninguém pediu sua opinião. E aí a pessoa vai ficar frustrada. Você não gera um ambiente de produção de ideias. Tá bom? Então vamos pensar nessa possibilidade, gente, de criar à minha volta um ambiente em que as pessoas fiquem seduzidas a me dar as ideias. E as ideias muitas vezes valem mais do que ouro. Você pode estar salvando a sua instituição, salvando o seu comércio, salvando sua empresa. Eu acho muito bacana a cultura asiática. Que a menina, ela tem como se fosse um tutor, na qual o mais velho ensina o mais novo. Vamos respeitar, talvez, aquela pessoa que já tem experiência de vida maior do que a sua, talvez seja um líder jovem, ou não, mas sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, não é? Não se acha o bolacha do pote, o último gole, a última gota de Coca-Cola lá da garrafa, porque você não é. Você pode estar assim, mas isso passa. E para que você possa permanecer no topo da cadeia, é necessário que você tenha abertura para ideias. Beleza, gente? Próximo ponto, vamos falar sobre valorização. Anota aí, valorização. Muito bem. Só me vem à tona um hino que a gente canta na igreja, depende de religião, mas, sabe, me vem à mente. Que diz assim, o hino começa, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Isso é uma baita de uma mentira. Por quê? Porque nós, seres humanos, gostamos e desenvolvemos uma atitude proativa quando nós somos valorizados. E, sinceramente, aqui para nós precisamos ser valorizados. E talvez alguém diga, professor Heber, eu preciso valorizar as tarefas até triviais, por exemplo, tipo, a moça que serve o cafezinho, a moça que serve água, o moço que é jardineiro, ele é pago para isso, existe necessidade de uma valorização além do salário. Querido, por incrível que pareça, segundo pesquisas, a maior satisfação de valorização dos colaboradores de forma geral, o primeiro lugar de item que gera mais satisfação no colaborador para que ele se sinta motivado, o primeiro item não é salário. É óbvio que o salário, e um bom salário, pelo menos um salário justo, é o primeiro item de valorização, fato. Mas a questão é que existem itens tão avaliadamente mais importantes do que o próprio salário. Como, por exemplo, a gratidão. Como, por exemplo, a valorização verbalizada. De alguém fazer e você dizer obrigado. De alguém fazer e você ao menos notar. Porque de repente a moça passou o dia todinho lavando o chão e ninguém deu um obrigado.
Eu fui uma vez em uma determinada escola, em determinado local, escola particular, e havia uma moça servindo água e cafezinho. Bem, me recordo muito, muito, nunca mais esqueci isso, foi em Fortaleza. E, bem, eu dei obrigado, porque ela me deu água e o meu amigo que estava ao meu lado deu um café. E eu disse muito obrigado. E naquele momento nós agradecemos de forma muito efusiva. Obrigado, irmã, estava morrendo de sede, valeu, Deus abençoe. A moça começou a chorar, simplesmente a chorar. Porque até então, ninguém, disse ela, durante aquela manhã inteira, quando questionamos o porquê dela estar chorando, simplesmente observou para dar obrigado. Você já pensou nisso, gente? Primeira coisa, eu quero que vocês observem. A gratidão não são apenas para os trabalhos que são visualmente mais importantes. A gratidão deve ser para os pequenos e micro trabalhos, para os trabalhos que são feitos nos bastidores. Tá bom? Pensem nisso. Aprendam a gerar gratidão, aprendam a gerar no seu coração o sentimento de valorizar as pessoas. Tente observar, porque há pessoas que são movidas por gratidão, movidas e estimuladas. Aquele sorriso no rosto de quem recebeu um obrigado. Aquele que se esforçou dentro do seu trabalho, seja lá qual for. E é tão bom, é tão gostoso quando o nosso líder, ele enxerga o nosso trabalho. Dá vontade do camarada fazer mais. Dá aqui para nós. Dá sim, gente. Então quero pedir a vocês que enxerguem essa valorização do seu liderado. Não permita-se passar por cima das coisas e acostumar-se sem colocar no seu coração a palavra gratidão. Tá bom? Esse é um item muito importante que eu queria dividir com vocês, porque pessoas que não são valorizadas têm uma tendência natural a procurar quem as valorize. Correto? Se eu não dou valor, alguém vai dar. Se você não der valor, alguém vai dar. E muitas vezes, essa valorização são coisas simples de serem feitas. Não são coisas muito esparafatosas, muito trabalhadas. Não, são coisas simples. É o obrigado, é um telefonema, é a gentileza de olhar com o olhar de gestor que enxerga o seu liderado. Muito além de alguém que já foi pago. Não, ele recebeu o salário dele, já está bom demais, que faça trabalho. Tente fazer mais do que o salário. Beleza, gente? Então aqui vai esse tema acerca da valorização. Esse seria o nosso terceiro ponto. Então até agora nós falamos sobre o crescimento, gerar perspectiva de crescimento no nosso liderado. Nós falamos sobre a capacidade que nós precisamos ter de ouvir e criar um ambiente onde as pessoas sejam, de algum modo, permitidas a serem ouvidas, porque as grandes ideias surgem nos diversos lugares. E nós falamos também sobre a questão da valorização do nosso colaborador e como deixá-lo motivado através dessa valorização. Por último, gente, meu Deus do céu. Vejam só. Existe uma das coisas que o ser humano mais ele busca. É a luta diária de cada um de nós, chamada liberdade. Não confundam liberdade com libertinagem. Não confundam liberdade com autonomia plena. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de você oportunizar, dar a oportunidade para que esse colaborador ele faça as suas próprias escolhas. Você sabia que crianças que estão muito presas, estão limitadas a andar já, eles têm uma tendência natural a criança não andar com facilidade ou em um prazo mais curto, porque o andar já dá a ele a sensação de nunca ter vontade de andar com as próprias pernas. Dê ao seu liderado a chance de andar com as próprias pernas. Monitorado, ensinado, direcionado, fato. Mas que você possa dar a ele a liberdade de mostrar seu próprio trabalho. Imagina você que trabalha numa casa de bolo com um assistente e ele nunca teve a oportunidade de fazer o bolo. Professor, existe o risco dele queimar o bolo caso ele faça sozinho.
mas ele nunca vai acertar se não for dar a oportunidade dele tentar. Lembre-se que lá no início, certamente, você também queimou vários bolos, não é verdade? Então, dê a oportunidade desse liderado também ter a sua chance de mostrar seu talento, esse liderado ter a chance de mostrar sua capacidade, distribua a ele cada vez mais, vá delegando, monitorado, supervisionado, mas vai chegar um ponto que ele vai ter que ter essa liberdade, até sem o seu monitoramento, para que ele possa ter a liberdade de fazer e você perceber de que ele conseguiu fazer com sucesso, através de um trabalho bem feito. Entenderam, pessoal? Então, eu quero que vocês entendam bem, compreendam bem, de que trazer liberdade de trabalho, trazer autonomia é algo muito importante, é muito ruim trabalhar com pessoas que não dão oportunidade para que eu mostre meu trabalho. É muito ruim trabalhar com alguém só na pressão. Não que a meta não exista, não que a cobrança não exista, existe, sempre vai existir. Mas eu me refiro no fato de você dar liberdade para que seu colaborador faça o seu trabalho. Ele possa resolver seus dilemas, resolver por conta própria alguns problemas, porque de repente é muito ruim líder que é abortista. Como assim, professor? Lá vai o senhor com esse tema. Não, me refiro a abortista no sentido de não formar líderes. Há líder que não forma líder, ele só consegue trabalhar com liderado, porque ele não ensina. E de repente você pode fazer de um colaborador um gerente, e de repente você pode fazer de um serviços gerais e fazer com que ele cresça dentro da própria empresa, ou cargos inferiores das mais diversas vertentes, que essa pessoa possa crescer, e ela só vai crescer se você der oportunidade para que ela faça isso, para que ela tenha liberdade de executar o seu trabalho. Tá bom, gente? Então esses foram os temas que nós abordamos hoje. Recapitulando, crescimento, saber ouvir, que nós possamos entregar a valorização para esse colaborador. E por último, liberdade de escolhas. Que nós possamos permitir que nosso liderado ele possa tomar suas próprias escolhas, certas ou erradas. E daí você vai tirar a prova, de repente até você vai saber o lastro de capacidade que essa pessoa tem para executar determinadas funções, porque alguém pode dizer assim, eu nunca cresci, eu nunca fui bem lá, porque eu só nunca me deu a oportunidade de tentar. Entende isso? Você já pensou se Michael Jordan não fosse dado a oportunidade para ele? Você já pensou se Edson Arantes do Nascimento, Pelé, não fosse dado a oportunidade para ele? Ou Ayrton Senna da Silva não fosse dado a oportunidade para ele? Em algum momento alguém vai, dirige, alguém vai, joga, alguém vai, lança a bola na cesta. Então, essas pessoas aproveitaram oportunidades porque foram dadas oportunidades e liberdades para que elas pudessem trabalhar. E você, aqui vai uma palavra, preste bem atenção. Querido aluno e mais, escutem bem. Não é todo dia que essa oportunidade vai bater na porta. Não é todo dia. Às vezes, essa oportunidade bate apenas uma vez na vida. Não é todo dia que ela vai bater. Bem-aventurados são aqueles que conseguem ter várias oportunidades na vida, mas alguns só terão uma. E no momento que essa uma oportunidade bater na sua porta, primeira coisa, precisa enxergar a oportunidade. Segundo, agarrá-la com unhas e dentes. Que você possa aproveitar a oportunidade quando ela bater na sua porta. E se de algum modo você aproveitou, o aproveitará. Gere também oportunidade na vida de outros. Não seja egoísta. Me permita dizer essa expressão. Muitas vezes sucesso só é sucesso quando ele é compartilhado. Quando ele é dividido. Quando ele também entrega. Porque os frutos da árvore não foram feitos para estarem no chão apodrecido, mas foram feitos para alimentar outras pessoas. Seja uma árvore que produza fruto, que bom que você produz. Que dê sombra, que bom que você dá sombra, mas seja a árvore que mata a fome dos outros, que muitas vezes precisam da sua ajuda e do seu fruto. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula simples, mas foi com muito carinho que nós dedicamos a vocês. Nós queremos, pessoal, dar alguns avisos agora. Prestem bem atenção.
Primeiro, alguns alunos têm perguntado para mim o seguinte: pessoal, quando vai voltar a aula? Eu bati lá no início, mas não custa relembrar. Pessoal, nós estamos esperando apenas a posição do nosso governador. Acredito que em maio ainda nós estaremos voltando. Vamos esperar apenas a data. Claro, esperando as autoridades competentes a poder direcionar essa questão. Outra coisa, gente, alguns alunos estão falando o seguinte: professor, eu estou com uma dificuldade imensa, professor, de efetuar a mensalidade do curso porque os bancos estão lotados, porque as lotéricas estão lotadas. Então, há duas formas, pessoal. Primeiro, a questão do depósito em conta, que nós já passamos para vocês aí, tá bom? E aqueles que tiverem dúvida, nos procurem no privado. E também, os alunos podem ter a questão da opção do home care, né? Do serviço que é realizado através de nós irmos até a casa do aluno e o aluno poder, dentro da sua comunidade do lar, efetuar a sua mensalidade normalmente e receber também seu recibo de pagamento. Então, aqueles que desejarem assim, inclusive acho que terça ou quarta-feira estaremos em Olinda, vocês nos procurem aí no privado, porque terça ou quarta-feira estaremos aí na cidade. Então, aqueles que desejarem, eu prefiro que seja feito na minha casa porque é muito mais cômodo do que ter que ir para a lotérica, além do risco dessa contaminação. Então, qualquer coisa, vocês nos falem. E por último, gente, eu quero deixar para vocês uma passagem, tá? Que vislumbra muito bem o que eu falei. Jesus outra vez falou sobre a parábola dos talentos. E ele fala que existiam vários empregados. E um empregado, cada um recebeu um talento, como se fosse uma moeda naquela época. E esse talento, eles foram distribuídos entre várias pessoas. E um daqueles empregados recebeu uma, outro recebeu um número maior, 10, 20, 30, enfim. E cada um teve a missão. Vamos pegar, e o dono disse, foi muito claro, multipliquem esse dinheiro. Eu estou colocando na mão de vocês para que vocês possam investir e trazer-me retorno. Ok? Um que tinha 10 fez 20, o que tinha 30 fez 50, não falando especificamente como é que está na parábola, mas apenas conjecturando. Enfim, todos multiplicaram. Mas o que recebeu um, pegou aquele talento, colocou dentro da areia, pisou, fez um esconderijo ali e enterrou o seu talento. No momento da prestação de contas, aquele homem chegou e pediu a cada um retorno. E naquele ele disse, cadê o meu dinheiro? Cadê o retorno? Disse, olha, senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa muito exigente, que cobra muito pelo pé, a linguagem de hoje. Eu resolvi enterrar, porque eu tive medo pela tua severidade que você fosse me castigar, vai que eu perdesse. Então eu enterrei. E ele foi punido severamente porque ele enterrou. Acredite no seu potencial. Um dos maiores inimigos do sucesso é o medo. É melhor arriscar do que ser uma pessoa acomodada, que senta-se à beira do caminho. Se eu estivesse aí na aula, eu ia pedir para vocês ficarem de pé e aplaudir. Quer um conselho? Multiplique o talento. Meus amores, beijo para cada um de vocês. Que esse vídeo encontre vocês em paz. Cuide da sua família. Cuide dos seus. Se cuidem. E logo, logo, o Instituto Ensina Mais está voltando com tudo. Deus abençoe vocês. Saudades. Um abraço forte aqui do Negão. Tamo junto. E um abraço para que vocês possam cada vez mais entender que educar é, acima de tudo, uma questão de sobrevivência. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado.